Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor Evandro, tudo bem? Boa noite, professor André. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Sejam bem-vindos a essa live tão aguardada para a gente falar do nosso concurso da melhor cerveja estudantil. Esse concurso que é pioneiro aqui na produção de cerveja, concurso aí que vem sendo destaque e que tem aí também premiado grandes profissionais, egressos, como o caso aqui do Luiz, né, que foi estudante aí como vocês e que estão tendo a oportunidade de vir aqui. O privilégio, na verdade, para nós recebê-lo para compartilhar um pouco da experiência desse projeto. Professor Evandro, vamos puxar já o Luiz aqui para nós? E aí, pessoal, boa noite, beleza? Boa Boa noite, noite. Luiz. Seja Boa bem-vindo aqui à noite. nossa live. Um privilégio para nós recebê-lo para falar aqui do concurso da melhor cerveja estudantil. Luiz, nosso estudante e que teve o privilégio aí de participar conosco desse concurso. Luiz, obrigada por ter aceito aí esse convite. Nós sabemos aí da tua agenda corrida, né? E o professor Evandro fez aí o contato. Fazia já algum tempo que a gente queria trazer você para compartilhar essa experiência tão gostosa do nosso curso. Então, seja bem-vindo. Reiteramos aqui os agradecimentos e bora para o nosso bate-papo. Vou deixar vocês aqui à vontade, vou acompanhar dos bastidores. O professor Evandro está por aqui e você já é de casa, sinta-se à vontade. Beleza, professor André? Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Valeu, gente. Até mais. Valeu, um abraço. Valeu. Então, Luiz, eu acabo aqui chamando, eu lembro de você por Lobo, esse sobrenome ficou marcado aqui na minha mente, e toda vez que falo eu lembro. Mas se apresenta aí, fica à vontade, se apresenta para a gente começar a nossa live. É isso aí, boa noite, professor Evandro aí. Boa noite a todos que estão assistindo aí a nossa live, essa oportunidade de a gente bater um papo aqui sobre cerveja, né? Sobre cerveja artesanal, feito muitas vezes aí nos porões aí de casa, né? Nos cantinhos aí improvisado. Mas o mais importante é a fabricação, né? A fabricação e depois a degustação da cerveja. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Mais uma vez falando um pouco sobre a trajetória aí do curso, né, de produção cervejeira, tecnologia em produção cervejeira, falando um pouco também, a gente vai falar um pouco aqui também sobre a questão dos concursos que eu tive a oportunidade de participar e também de toda essa experiência aí de cerveja, né? Então, se me permite, aí, vou começar a me apresentar aqui, né? Meu nome é Luiz Felipe Lobo, né? Muita gente me conhece aí por Lobo, dentro do mundo corporativo, tem um apelido carinhoso aí de Lobinho, né? E voltado aqui para a questão do curso aqui, eu terminei meu curso no final de 2024, né? E tive a oportunidade de participar de dois concursos, né? Eu sou engenheiro de profissão, né? Trabalho numa siderúrgica e nos momentos livres eu tenho aí um hobby aí de fabricar cerveja, né? Produzir cerveja artesanal e degustar esse líquido precioso aí. Sou casado com a Camila, sou pai de três filhos, né? O Samuel, a Sara e o Teodoro, e moro aqui em Congonhas, né? No interior de Minas Gerais, aqui fica aproximadamente 90 quilômetros aqui de Belo Horizonte, um cantinho aqui, né, Congonhas do Campo, aqui, onde é a cidade dos profetas, né? Então, só fazendo aí um compilado aí da apresentação aí de quem que é o Luiz, né? Show demais, Luiz. E me fala uma coisa, antes da gente entrar nesse papo do concurso aí, desde quando você começou a produzir cerveja? Faz tempo isso aí já? Como que é? Ah, Evandro, o que que acontece, né? Eu vejo que a cerveja aqui na família nossa aqui, eu sou filho da Maria da Paz, de uma família aqui de 12 irmãos, né? Por parte da minha mãe. Então, é uma família muito grande. Então, é uma família geralmente é uma família de muitas festividades, né? Qualquer festinha vira festão. E aí são vários netos, bisnetos e tataranetos.
e a cerveja, ela surgiu assim na minha vida, voltado para as festas, né? As festividades de família. E posteriormente eu tive a oportunidade de conhecer acidentalmente a cerveja artesanal, aqui numa cidade próxima, aqui em Conselheiro Lafayette, né? Teve uma festa da Polícia Militar, e isso alguns anos atrás, bem anos atrás mesmo, e na mesa de cada família que estava ali tinha uma garrafinha de cerveja artesanal sem rótulo, somente com a etiqueta ali no gargalo dela. E aí a gente levou aquilo para casa, a gente estava muito acostumado a beber essas cervejas comerciais aí, né? E a gente levou isso para casa, colocou aquilo para gelar, e quando nós bebemos aquele negócio, cara, foi um gole e um cuspe na, na pia, né? Aquele negócio estragou aqui na garganta, a gente não tinha costume de beber cerveja artesanal na época, e foi muito curioso que depois disso, em Minas, veio aquele boom da cerveja artesanal. Alguns anos depois veio o boom da cerveja artesanal. E eu sempre ficava com aquilo. Falei, bicho, como é que as pessoas conseguem beber cerveja artesanal? E a curiosidade, ela foi aumentando, ela foi crescendo. Falei, bicho, eu tenho que aprender a beber esse negócio. E eu fui ganhando gosto pela cerveja artesanal. E foi despertando aquela questão assim de tomar um estilo de cerveja. Por exemplo, tomava uma Red, falava, cara, será que o estilo é isso mesmo? Ah, eu vou resolver. Resolvi um dia produzir cerveja. Então foi muito... A cerveja artesanal, ela veio muito assim, naquela busca de realmente encontrar o estilo tradicional, o estilo verdadeiro, e sair um pouco assim daqueles sustos que geralmente a gente toma assim quando você experimenta uma cerveja que não desce muito bem, né? Então a cerveja artesanal, ela chegou muito, estendi um pouquinho aqui, mas muito voltado para isso. Não, mas é isso aí. O negócio é bater papo e a gente conversar e conhecer. É assim que a gente vai deixando fluir o negócio. Cara, é muito bacana, porque cada pessoa teve uma experiência, né, com a cerveja artesanal, com essa parte de... é muito engraçado a história peculiar de cada um. Eu também tive uma história de que eu não conhecia muito bem a artesanal, também era mais das comerciais, né, que a gente era acostumado. E um dia um amigo meu falou assim, não, vamos ter uma cervejaria que faz cerveja artesanal aqui na cidade, vamos conhecer e tal. Isso Fui aonde, lá, Maringá? Maringá. Cara, fui, a hora que eu tomei, no primeiro eu assustei. De logo assustei, no primeiro gole. Só que eu falei, não, eu vou dar uma chance, né? Eu lembro que os dois primeiros estilos que eu peguei foi uma IPA e uma Red Ale também. Você já foi para bruto, então, é? Já, não. E eu queria entrar de cabeça mesmo. Queria entender como que era o negócio. E eu assustei, cara. E eu lembro que eu falei assim, porque eu gosto de sabor, eu sempre gostei de sabor forte, de sabor mais intenso, assim. E para mim foi um susto, mas foi uma surpresa até agradável, né? Aí depois eu queria procurar entender melhor isso. Eu comecei a visitar cervejarias quando tinha evento de visitação e tal. Aí foi só ladeira abaixo. Mas, cara, vamos falar aí um pouco então sobre essa trajetória sua aí do concurso. Como que o que você achou? Qual concurso você participou? Você participou dos 2023 e 2024, né? Se eu não me engano. Eu participei de 2023 e 2024. Mas aí você falou, só corrigindo aqui, né? Você falou que Uhum. entrou no mundo cervejeiro, não foi ladeira abaixo, foi ladeira acima, né? É. Não, vai melhorando. E você falou da IPA, isso você me permitir, nós estamos tomando uma IPA aqui, Opa, fica à produção nossa. vontade. Cara, me fala aí, primeira experiência que você teve no concurso de 2023. Primeira experiência de concurso. Foi o seu primeiro concurso, né? Foi meu primeiro concurso, né? Então fala aí qual foi a experiência. Depois da oportunidade da Unicesumar, eu cheguei a participar de outros concursos, assim, mandar cerveja para concurso, mas o que abriu assim a curiosidade e o leque e a importância de você mandar uma cerveja para concurso foi exatamente durante a experiência com o curso ali de produção cervejeira, de tecnologia e produção cervejeira. Então, em 2023, eu tive a oportunidade de participar a primeira vez do concurso. E aí o interessante é que os grupos do WhatsApp que nós temos assim paralelo ao curso começam uma competição assim, bem sadia entre os alunos, né? A gente se torna realmente amigos ali à distância, sem conhecer a pessoa pessoalmente, mas
essa competição ela começa ali bem sadia nos grupos de WhatsApp. E aí, em 2023, né, quando eu participei do primeiro concurso, foi um negócio assim, bem aleatório. Quando eu vi o edital já estava aberto, eu falei, cara, eu vou participar. E na época era uma German Pils, né, quando eu participei. E eu nunca tinha produzido uma cerveja assim voltado mais para lager, né? Geralmente o cervejeiro caseiro ele vai muito pro ramo das ales, né? Que são cervejas mais maltadas, cervejas mais fáceis de esconder os erros, né? Então, quando você vai para o ramo de lager ali, você realmente mostra ali se os seus dotes cervejeiros eles estão realmente aguçados, eles estão bem calibrados. Em 2023 eu tive a oportunidade de participar da German Pils e fui surpreendido no segundo lugar, né? E quem ficou em primeiro lugar, eu lembro lá que era um rapaz do grupo, que era o Fernando, que depois eu tive muito contato com ele, né? A gente brincou muito no grupo ali. Eu falei com ele, cara, ano que vem você prepara que eu vou ficar em primeiro lugar, porque eu fui realmente surpreendido com o segundo lugar. Realmente foi uma oportunidade ali de ouvir um pouco da receita que eu desenvolvi, né? De ouvir ali pessoas que são experientes, pessoas que têm experiência ali no BJCP, né? Então, realmente, a primeira oportunidade ali com a German Pils, eu fui bem surpreendido com o resultado e foi uma experiência bem fantástica mesmo, tá? Falando do primeiro concurso. Show demais. Cara, eu lembro até hoje, quando a gente foi fazer o edital desse concurso, um ano anterior, a gente já teve essa experiência com os alunos, a gente foi vendo, né, que os alunos já estavam evoluindo bem, o nível da cerveja, a qualidade já estava subindo. E a gente comentou entre a nossa equipe ali, a gente, a hora que foi produzido o edital, falou assim, gente, para o pessoal caseiro, que era um pessoal mais experiente, vamos subir essa régua um pouco, que eles estão já calibrados. O pessoal já está sabendo fazer cerveja com qualidade, então vamos subir essa régua para ver o nível deles. E, cara, foi uma surpresa muito boa com a German Pils. Eu lembro que, porque ela é uma cerveja muito difícil de fazer, se você quiser contar depois como você fez a sua, pode contar aí. Mas a gente sabe, a gente fez também, eu não lembro se a gente chegou a divulgar para vocês, porque a gente fez também a nossa German Pils no nosso estúdio ali, para conversar com vocês, algumas dicas, né? E, cara, a gente sabe a dificuldade de fazer uma German Pils, uma lager de forma geral, é brutal, né? Qualquer errinho ali, como você falou, aparece e grita na cerveja, então é muito difícil controlar. Mas foi uma experiência muito bacana porque a gente recebeu muita cerveja boa. Cara, foi uma cerveja, tipo, muito padronizada, assim, eu vi, deu para ver que o pessoal seguiu a risca ali, o BJCP, analisou mesmo e levou muito a sério. Mas conta aí como que foi a experiência, qual dificuldade você encontrou nesse caminho aí de produzir a German Pils? A German, né, que foi onde eu fiquei em segundo lugar, tá até aqui atrás aqui, né? Eu guardo aqui com muito orgulho aqui, né? O segundo lugar da German Pils, né? E eu acho que o maior desafio da German Pils, né, por ela ser uma cerveja ali 100% ali, malte Pilsen, né? E depois eu lendo a súmula ali que eu recebi, ela só não ficou, né? Claro, não menosprezando lá a cerveja do amigo Fernando, mas eu acho que ela realmente não chegou ali bem próxima à primeira colocação devido à turbidez dela, né? Eu tive um problema, não um problema, mas uma falta de controle ali no processo de clarificação, às vezes aquela ansiedade de tirar a cerveja antes do prazo, e ela saiu ali límpida, mas com um pouco de turbidez, né? Então é uma cerveja que não é fácil de fabricar, apesar de ela ser uma cerveja bem comercial, né, entre as populares, mas realmente é uma cerveja ali que traz um desafio de controle de temperatura, de limpidez, né, exatamente para atender ao estilo. Mas foi uma experiência legal, foi uma oportunidade legal. Depois eu produzi ela novamente, tentando trazer essa limpidez, e ela chegou no ponto que eu queria, mas realmente foi uma experiência bacana, tá? Show demais. O pessoal, quando o pessoal faz mais comercial, tem essa questão de usar aditivos que auxiliam nessa limpidez, né? Filtros, né?
E o caseiro realmente tem essa dificuldade maior. O caseiro, a opção que ele tem essa parte comercial, se ele quiser comprar também, ele pode usar, né? Mas é um pouco mais limitado. Então, geralmente, o pessoal deixa mais tempo ali, né? Para assentar toda essa parte ali de sólidos, né? Da fermentação, da maturação, e daí ela fica límpida, mas é bem difícil mesmo. Ela é uma cerveja complicada. A nossa, a gente lutou bastante também, mas no final deu tudo certo. É. Cara, mas eu queria. Olha, eu vou até comentar. A gente fez um comentário aqui nesse último concurso, na live agora final. A gente até comentou sobre essa experiência sua, não citou seu nome, mas toda vez eu lembro dessa disputa que você acho que não fala que o mediador se mandou para mim, Foi, agradecendo e falando assim: ó, ano que vem eu pego o primeiro lugar, hein? foi, E foi, eu, foi. cara, eu lembro até hoje que a hora que eu vi o resultado lá, que deu o primeiro lugar, 2024, nossa, eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei muito feliz também, que eu lembrei dessa mensagem sua. Mas fala aí também como foi a experiência de Ô, 2024. Evandro, e o interessante é o seguinte, que quem ficou em primeiro lugar agora foi a Mariane, né? E eu Aham, tive a oportunidade de conhecer a Mariane, né? A doutora Mariane. A Mariane é médica, né? Ela é médica de uma empresa de maltaria, né? Então ela tem um contato com cerveja, e eu tive a uhum, oportunidade no meio do ano de conhecê-la num curso de sommelier que eu fiz em Teresópolis. Então fiquei conhecendo ela lá, e aí eu comentei com ela do curso. Ela falou: também estou estudando na Unicesumar e tal. Eu falei: eu fiquei lá em segundo e primeiro lugar. Ela falou: vai ter um concurso. Aí eu incentivei, eu falei: participa, que é legal aham, você receber um feedback e tal. E eu não sabia o time assim, do concurso, né? E aí um dia eu tava aqui tomando uma cerveja em casa, aqui fazendo um churrasco. Ela me mandou uma mensagem assim: oi, Luiz, fiquei em primeiro lugar. Nossa, que legal, cara, e tal. E aí depois ela me mandou o link, eu assisti. Aí eu vi que vocês comentaram lá, a André comentou: o Lobo ficou aham. em primeiro lugar no passado, e fez esse comentário que você fez aí. Então, eu acho que é uma oportunidade legal. E o mundo cervejeiro é muito pequeno, né, cara? Nossa, demais. A gente esbarra com essa turma aí nos bares, nos festivais de cerveja. Então é um negócio assim bem, bem legal. E aí, voltando no assunto aí que você comentou, quando eu fiquei em segundo lugar, e foi uma disputa assim, bem, bem legal lá com o Fernando, que ficou em primeiro lugar. Aí eu falei com ele: falei, Fernando, prepare-se que ano que vem o primeiro lugar é meu, né? E eu entrei realmente no concurso de 2024 de cabeça e pé, né? Eu falei assim: cara, eu quero ficar em primeiro lugar exatamente para ter esse gostinho de trazer isso aqui para casa, né? Eu acho que são poucas pessoas que têm isso aqui, né? Então, para ter esse gostinho, eu lembro quando eu fiquei em segundo lugar, eu cheguei a te mandar uma mensagem: falei: Evandro, não consigo comprar esse Foi avental, mesmo. não. Aí você falou assim: não, consegue comprar, não, mas eu consigo te mandar o corte dele, o modelo, para você conseguir fazer um. Eu falei: não, eu quero ganhar o da Unicesumar. Então, realmente, no concurso de 2024, eu falei assim: bicho, eu vou entrar para ganhar esse avental. E aí o interessante é o seguinte: que quando eu entrei no concurso, né, para 2024, o Fernando, que ficou em primeiro lá em 2023, ele falou assim: Luiz, esquece que esse ano eu não entro, porque é um estilo que eu não gosto, a Viena Lager é um estilo que eu não gosto e tal. Aí quando eu falei com ele assim, eu falei assim: cara, eu entrei. Ele falou assim: não, agora eu entro, porque nós dois vamos disputar novamente. Eu não vou deixar você ganhar. Sendo que você entrou, eu vou entrar também. E ele entrou, né? Então foi realmente um negócio bacana ali, sadio entre os alunos. É realmente uma disputa, né? Que você espera um resultado positivo, mas tem toda a brincadeira ali de nos bastidores ali, né? De quem que vai ficar em primeiro e tal. Então é um negócio bem legal. Cara, é legal, você comentou até do avental. Todo ano a gente comentava que realmente a nossa equipe não tinha o avental. E só quem ganhava realmente tinha. Então era bem limitado assim. E era um negócio totalmente especial. Era bem bacana. E todo ano a gente comentava essa frase porque é bem marcante. Não, eu lembro que vocês comentavam, tipo assim, quando em 2023, eu lembro que vocês pegaram o avental lá e falou assim: realmente ele tem cheirinho de couro, ele é de couro mesmo. E quando chegou, que ele chegou dentro da caixinha da Unicesumar lá, com os copos, inclusive a taça que eu tô tomando aqui é da Unicesumar, que veio no kit, né? Que foram cinco copos ali para estilos diferentes. Então, quando você abre ali, realmente ele vem enroladinho dentro de uma bolsinha, vem aquele cheiro de couro ali. Então,
é um negócio assim que fica na memória, sabe? Cara, muito bacana. E, você comentou da Viena. Cara, é um estilo também. Quando a gente comentou a mesma coisa. A gente teve essa surpresa boa com a German Pils, né, em 2023. E a gente falou, ó, o pessoal, eles aguentam uma régua mais alta, talvez. E a gente olhou e falou assim, que estilo a gente vai pegar? Cara, tinha muitos estilos que a gente discutiu. Nossa, foram vários. Só que a gente entra também nessa questão de qual estilo é difícil de produzir, mas ao mesmo tempo é acessível para a galera produzir, né? Porque não adianta a gente pegar um estilo também, um estilo histórico, que a galera não vai querer participar, não adianta nada, né? Então, isso é uma coisa que a gente pensou bastante e a Viena Lager veio assim como um dos primeiros ali, que a gente pensou, cara, para conseguir o equilíbrio dos maltes ali na Viena é bem difícil. Então, vamos dar esse desafio para eles que vale a pena. Se quiser comentar um pouco aí como você fez a sua Viena, se teve alguma estratégia aí, porque, cara, tava muito boa mesmo. A Viena, eu nunca tinha produzido a Viena, né? Eu nunca tinha tido assim, nas minhas produções caseiras aqui, né? Eu comecei a fazer cerveja na varanda, depois fui para a área de churrasco, e aí depois senti a necessidade, começou a virar tão bagunçado, garrafa para todo lado e tal, que eu falei assim, agora eu tenho que montar um espaçozinho dedicado, né? Eu fui lá, fiz um quartinho dedicado lá, onde eu faço toda a alquimia lá, né? E a Viena nunca foi uma cerveja assim, apesar de eu já ter tomado Viena em algumas oportunidades, mas nunca foi uma cerveja que eu falasse, não, é essa que eu quero tomar, né? Então era uma cerveja que eu desconhecia um pouco da história dela, desconhecia um pouco um pouco muitão ali do paladar dela, né? Da construção da estrutura da cerveja. E aí, quando veio o concurso, que chegou lá, qual que seria o estilo? Eu falei, caceta, velho, a Viena Lager, né? Então eu tenho que, pelo menos, estudar um pouco da cerveja, saber um pouco da história da cerveja, né? É uma cerveja austríaca, né? Que veio tentar trazer um pouco desse perfil maltado, dentro do mercado, né? Essa cerveja mais avermelhada, puxada para um cobre, né? Uma cerveja que quando você olha, ela é uma cerveja que dá vontade de beber ela mesmo, de tomar a cerveja, né? Porque é uma cerveja bonita de se ver, né? E quando você consegue atingir a limpidez dela, realmente é uma cerveja que é típica de foto, né? Aquela cerveja para tirar foto. Então, foi uma experiência bacana. E eu acho que o maior desafio da produção da Viena é exatamente você conseguir, e ela é muito próxima da linha de raciocínio da German Pils, porém ela voltada para um malte mais tostado, né, para trazer aquela cor âmbar e aquele sabor tostado no finalzinho e no retrogosto. Então ela tem os mesmos desafios das cervejas Pilsen, das cervejas Lager, porém com aquele tom ali de maltado mesmo, né, para trazer aquela cor e para trazer aquele tostadozinho dela. Agora, os desafios é exatamente você respeitar o processo, né? Eu acho que para mim, nessa que eu entrei nela bem antecipado assim, no concurso, que eu falei assim, essa aqui eu vou seguir passo a passo aqui mesmo, né? Então, primeiro os principais desafios foi conhecer o estilo, né? Saber um pouco do estilo, saber da origem, de onde surgiu, quem criou a cerveja, o que ele queria com ela, né? E depois saber um pouco ali do perfil dela mesmo, né? Da estrutura dela, para que saísse realmente uma cerveja ali que agradasse aos paladares. E eu vou te falar, essa cerveja fez sucesso, tá? Fez sucesso aqui para quem teve a oportunidade de degustar ela aqui. Mas eu tive a oportunidade de experimentar ela, cara, e realmente tava muito boa mesmo, eu lembro. A Viena Lager é uma cerveja que não é muito comum, a gente não vê muito por aí, né? E eu acho que esse foi o desafio também, de o pessoal ter que estudar. Era esse o propósito do negócio, né? Porque é um estilo que a gente não é comum de ver nas cervejarias e tal. Na verdade, eu não sei por que o pessoal não produz ela tanto. Não sei se é por conta da complexidade ou o estilo não agrada muita gente. Até hoje não sei muito bem por que
pessoa não produz. Mas ela é bem complexa mesmo de produzir por conta desse perfil maltado dela. É muito difícil acertar o equilíbrio ali. E por ser lager, a gente sabe que também traz toda essa complexidade da própria lager. Então, cara, realmente a Viena é um prato cheio aí para quem quer aprender, quer se especializar, né? Quer entender como funciona, se desafiar, na verdade. E outra coisa, né? Por ser lager e por ela não ter uma carga tão grande de lúpulo, né? Porque o lúpulo geralmente, quando você pega a escola alemã, né? Tive a oportunidade de fazer o curso sommelier lá em Teresópolis, e ele traz ali todas as características das escolas. As escolas alemãs é o quê? É encher o negócio de lúpulo exatamente, e aí saem cervejas boas, né? Então a Viena, ela realmente é uma cerveja que você tem que ter um certo cuidado, uma certa atenção, para você trazer o equilíbrio, porque ela traz realmente aquele perfil ali maltado, mas ela traz muito ali o equilíbrio entre a adição de lúpulo ali floral, né, sem perder aquela drinkabilidade ali da cerveja mesmo. Então, para quem tem a oportunidade, né, para quem tiver a oportunidade até de assistir a live aí, é uma experiência legal de se produzir exatamente para que você consiga chegar naquele estilo ali, conforme as características da Viena Lager. Show demais. Ó, eu vou ler dois comentários aqui que eu achei bacana. O primeiro da Mariane, falou que é um prazer enorme conhecer você, ó, que incentivou muito ela. Muito bacana aí, hein? Mariane, também tive a experiência de provar sua cerveja, tava sensacional, tá? E ela realmente estava fora da curva. Só bom. falar para ela aí, só falar para a Mariana, ela tá assistindo aí, falar com ela para mandar aqui para Minas aqui umas amostras aqui para realmente eu mandar a nota para ela aí. Validar, né? Tem que validar. Show demais. Ó, Maria da Paz também mandou um abraço para você, que no caso é sua mãe, né? Acabei de ver aqui. Minha mãe. Deus abençoe muito você, amado filho. Isso aí. Maria, olha, parabéns, viu? Seu filho é um ótimo cervejeiro. tem que aplaudir mesmo, porque é um cara que estudou muito e a gente viu a dedicação aí no resultado, né? No resultado do concurso a gente viu todo esse processo. Cara, mas eu queria perguntar um negócio sobre o feedback. Para você, tipo, fez diferença? Você acha que conseguiu aplicar alguma coisa com feedback, tanto 2023 ou 2024? Acha que mudou alguma coisa? Como que foi? Evandro, feedback a gente sempre recebe, né? Quando você produz uma cerveja, você recebe feedback de quem não entende bolufas de cerveja, né? Então, às vezes, o cara toma um IPA, é a primeira oportunidade que ele está tomando um IPA, o cara fala assim, uma cerveja muito amarga. Então, fala assim, cara, você conhece a cerveja, você sabe o perfil de que é uma cerveja IPA, né? Por que ela tem essa característica de ser mais amarga, a história dela que ela precisou ser transportada, o lúpulo ele veio para acidentalmente para se manter a cerveja e hoje é o sal da cerveja, né? É o tempero da cerveja. Então o feedback ele vem de todas as formas, né? De pessoas leigas e o mundo cervejeiro ele é muito voltado para isso, né? Se você quer desenvolver uma cultura cervejeira, você tem que aproveitar todas as oportunidades para disseminar um assunto cervejeiro. Então, tanto nos feedbacks de leigos, quanto no feedback de pessoas que são aprofundadas no assunto, isso tudo serve para você melhorar cada dia a sua produção, né? Mas aí, falando de feedback, a oportunidade de receber um feedback da Unicesumar através do concurso, através de uma súmula, né, que é uma súmula bem estruturada, trazendo todas as características ali de perfil da cerveja, de turbidez, de limpidez, de equilíbrio do malte, de acordo com o estilo da cerveja, é algo um pouco diferente do que geralmente o cervejeiro caseiro está acostumado. Exatamente para que você consiga, através desses detalhes apresentados por um especialista, né? E aí até falar, né? A Unicesumar geralmente pega pessoas que realmente conhecem do assunto, né? Além de vocês que também já têm experiência, mas pessoas que têm oportunidade com concursos, geralmente são juízes lá com a credencial do BJCP. Então, isso para o cervejeiro caseiro
é uma grande oportunidade exatamente para você fazer as correções necessárias, né? E geralmente algumas pessoas não aceitam esses feedbacks, não? Então o feedback realmente ele é importante para você fazer os ajustes necessários para que a cerveja ela chegue na característica correta de acordo com o estilo e você basicamente aprimore ele de acordo com o retorno que você teve da pessoa que teve a oportunidade de degustar. Então, essa estrutura da Unicesumar de seguir os padrões de concursos realmente, concursos maiores, concursos que envolvem as servas e por aí vai, é uma grande oportunidade para o aluno ajustar realmente a sua receita. Perfeito. Cara, e é uma coisa que a gente já conversou internamente aqui com os nossos convidados que foram jurados, a gente conversa entre a nossa equipe aqui. A questão da avaliação da cerveja, ela é uma coisa complexa, porque quando a gente avalia, você tem que ter ali uma base sensorial grande, principalmente para off-flavors, para entender dos lúpulos, qual caminho seguir, o floral, herbal, terroso, dos maltes, se tem um torrado, toffee, caramelo. Então, a gente tem que conhecer, né? Ter uma base sensorial, pelo menos mediana para avançada, para conseguir entender mais ou menos a cerveja. Mas, além disso, a súmula, ela não traz só a questão de análise do perfil, né? A gente tenta trazer um pouco essa questão de analisar o que poderia ser feito para mudar. E eu acho que esse é o ponto mais difícil quando você está analisando uma cerveja, principalmente de uma cerveja que você não sabe como foi produzida. Porque, às vezes, a gente fala, pegou um diacetil ali. Aí a gente pega, poxa, será que a pessoa fez pouca rampa de acetil? Não fez a rampa de acetil? Como que foi feito isso? Então, às vezes a gente tenta dar alguma dica, só que, cara, é muito difícil mesmo. A gente fornece dicas superficiais ali para a pessoa tentar analisar conforme o processo dela, né? Então é legal. A gente sempre fala no concurso também, quando a pessoa pegar o feedback, ela olhar o feedback e olhar para o processo dela. Falar, poxa, eu fiz isso aqui e gerou isso aqui. Como que eu posso mudar esse processo? Ou não só para coisa ruim, para coisa boa também, né? A gente pega esse feedback para o lado bom também. Nossa, eu acertei ali e meu processo eu fiz dessa forma. Como que eu posso seguir dessa forma sempre ou alinhar sempre dessa forma? Então, eu acho isso uma questão bem bacana também da pessoa receber o feedback, entender o que ela faz ali e melhorar mesmo. Tanto é que teve uma experiência muito bacana. Eu já vou contar essa, daí eu deixo você falar. Desculpa, tô falando demais aqui já. Não, que isso, cara. Vai lá. Mas teve uma experiência, eu não lembro de quem que é, mas a aluna me mandou mensagem, eu não lembro de qual concurso. A aluna participou do nosso concurso, ela nunca tinha participado de concurso, ela participou do nosso, se eu não me engano, ela foi premiada, ela não chegou a atingir o primeiro lugar, eu não lembro agora certinho, mas eu sei que ela foi premiada ali, dentro das categorias, e ela pegou uma cerveja bem parecida e mandou para outro concurso. E, cara, ela foi premiada nesse concurso também, e ela veio mandar mensagem pra gente, falou assim, feedback de vocês ajudou pra caramba, fez eu entender algumas coisas do processo, e fez eu abrir o olho para concurso. E, cara, isso foi muito bacana. Foi uma experiência, um feedback pra gente que foi muito legal, válido, né? De ver como ajuda vocês também nesse processo aí. Evandro, quando você fala assim de análise sensorial, geralmente para muitas pessoas isso está muito claro, isso está muito lúcido, né? Mas geralmente o cervejeiro que está começando, isso ainda é um mundo assim um pouco obscuro. Então, quando você realmente começa a entrar nesse assunto, começa a aprofundar ali o que é perfil terroso, né? O que é aquela escala ali de todos os perfis ali de lúpulo que você usa, de malte que você usa, isso começa muito a elucidar a forma com que você fabrica a cerveja. Então, a estruturação de todas essas informações, a estruturação de todo esse conhecimento que você vai adquirindo no decorrer da sua caminhada, ela tudo favorece para que você engatilhe realmente e endireite ali a receita que você quer desenvolver. Então, o feedback, né, até para voltar no assunto de feedback, ele é de extrema importância para você
tirar as cascas, eu falo muito isso, né? É tirar as cascas de banana que você tem no seu caminho. Porque geralmente é as casquinhas de banana ali que você escorrega. E na hora que você escorrega ali, você, cara, é uma cerveja, desenvolveu um off-flavor ali que eu não queria, né? Ela, ela não teve a limpidez que eu queria, ela ficou turva, ou a coloração dela não atendeu lá o EBS o EBC que eu queria, ou o IBU dela ficou abaixo do que eu estava esperando. Então, realmente, ou até mesmo o teor alcoólico, né? Então, realmente, o feedback ele vem para te direcionar. Né? E quando vem de pessoas que conhecem do assunto de cerveja, aí facilita ainda mais a identificação de onde ali você escorregou na casca de banana. Com certeza. E acho que duas dicas aí para o pessoal também para ajudar. Eu acho bacana olhar para essa parte sensorial da seguinte forma: você fez uma cerveja, quer analisar ela. Cara, muito válido você entregar para família, amigos aí para experimentar. Só que uma coisa, uma dica eu acho importante, antes da pessoa experimentar, traz uma breve história ou um resumo bem básico do que aquela cerveja vai ter e qual que é o objetivo dela. Porque se a pessoa, que nem você falou, às vezes a pessoa está começando no mundo da cerveja, vem lá, toma uma Double IPA. Não, a pessoa vai achar aquilo lá absurdo, vai cuspir a Vai falar cerveja. assim, cara, não sei como é que. Aí o cara abandona o mundo cervejeiro, abandona o mundo de Exatamente. cerveja artesanal. Exatamente. Então eu acho bacana, tipo, tá, eu vou entregar minha cerveja, o pessoal experimentar, o pessoal tá acostumado com cervejas mais comuns. Se for uma cerveja principalmente muito diferente, vai lá e explica, ó, essa cerveja, ela tem tal característica, ela é mais amarga, ela tem um aroma de tal fruta. Então, tenta explicar mais ou menos o caminho que você quer seguir para a pessoa sentir aquilo lá. Porque antes da gente sentir o que a cerveja vai trazer, a gente tem que ter uma noção na cabeça do que vai ter Exato. ali, do que a gente pode esperar daquela cerveja, né? Então é legal ter essa noção. E a segunda dica, eu sempre tive isso comigo, e depois que eu ouvi, principalmente a professora Chiara falando sobre isso, me reafirmou mais ainda. Sobre essa questão de experimentar tudo que você conseguir, não só de cerveja, mas de alimento também. Para você ter essa base sensorial. Porque quando você experimenta, você lembra, fala assim, poxa, isso aqui tem. Lembra tal coisa. Que nem a gente tem muito essa questão que nem do clorofenol, que tem essa de band-aid, né? Cara, você cheirar um band-aid ou esse cheiro de hospital, o pessoal fala. Quando E você é muito cheira, nítido na cerveja, né? e você relaciona na hora, band-aid principalmente, eu acho. Então, se você tem essa base sensorial, que é um negócio nada a ver, né, com alimento, mas você sentiu aquele cheiro, você sabe reconhecer, cara, isso vale muito a pena. Então, eu acho que vale muito a pena você ter essa base sensorial, formar. Qualquer coisa diferente, sente o cheiro. O Brasil tem muita fruta diferente. Nossa, tem muita coisa que dá para a gente experimentar e ter essa base sensorial muito vasta. Então, vale muito a pena mesmo a gente conhecer coisa diferente. Eu não sei se você acha que é isso também, se concorda comigo, mas se não concordar, para falar. Não, mas eu acho que o primeiro ponto que você falou aí a respeito de você passar a informação da bebida que você está fornecendo, isso aí agrega valor para quem conhece de cerveja e para quem não conhece, não tem um conhecimento aprofundado. Por isso que geralmente eu sempre falo aí para os cervejeiros caseiros, né? E eu também estou dentro desse balainho aí de cervejeiro caseiro. A importância da cerveja, ela tem uma identificação, ela tem um rótulo, né? Por mais que seja algo caseiro ali, mas falasse, cara, esse estilo é um estilo Viena Lager, né? Ele é um estilo austríaco, é, é, quem desenvolveu foi o fulano de tal, e ele puxa o quê? Geralmente para maltes torrados, ele vai ter uma cor acobreada. Então, isso você já direciona a pessoa exatamente a buscar as informações que você quer fornecer dentro da cerveja. Então, acho que o primeiro ponto a respeito da informação da cerveja, através de um rótulo, através de uma etiqueta, ou até mesmo falar assim, ó, essa cerveja é esse estilo, você vai tentar buscar esses fatores sensoriais, esses paladares. Isso é de suma importância. Agora, vindo para a questão sensorial, e eu tive a oportunidade, né? Isso era um negócio bem obscuro para mim, eu tive muita oportunidade de ver isso no curso de sommelier de cerveja, é exatamente a vastidão
de aromas e fatores sensoriais que a cerveja pode despertar, né? Quando você pega uma IPA, que geralmente o cara fala assim, nossa, mas que cheirinho de manga, né? Você colocou manga nela? Não, cara, não é manga. Né? É um lúpulo, às vezes americano, que desperta aquele olfato ali, aquele aroma de manga ou pitanga, né? Então, eu tive realmente essa oportunidade de ter essa experiência, de sentir os aromas, né? Sentir os sensoriais ali e conseguir reconhecer isso, né? Então, é uma dica bem legal aí para quem quer aprofundar aí no mundo cervejeiro, né? Não quer ser somente um. Nesse último curso que eu fiz, eu conheci um cara fantástico do Rio. Ele tem uma rede de bares no Rio de Janeiro, saudoso Amaral, talvez ele vai assistir aí, mas ele fala assim: eu estou saindo do bebelier de cerveja para ser sommelier de cerveja, né? Não quero ser somente um bebelier de cerveja. Eu acho que esse é o termo que ele usa. Então, realmente, você aprofunda um pouco mais ali em relação ao mundo, ao conhecimento ali do que é a bebida, né? Exatamente. E acho que antes de ver aqui, ó, vou comentar agora. O Samuel mandou aqui, ó, manda cerveja para Ouro Preto que eu mando feedback de graça. Ah, o Samuel, eu estou tentando acompanhar pelo celular aqui, mas o Samuel fez o curso comigo de sommelier lá também, lá com o Samuel de Ouro Preto. Saudoso Samuel. Abraço aí, Ó, Samuel. Juninho também, ó. Felipe conhece de cerveja. Esse é meu irmão, meu irmão. Aí, ó. Boa, conhece mesmo, deu para ver. Show demais. Cara, então, pra gente já caminhando aqui pro final, eu vou falar para você dar, já que você tem uma experiência aí na área, falar para você dar algumas dicas pro pessoal caseiro ou o pessoal que tá começando aí fazer cerveja, uma motivação pra galera aí, dar umas dicas pro pessoal. Vamos lá, Evandro. Começar aqui, né? Eu acho que o mundo da cerveja ele é um mundo. Para quem gosta de cerveja, a cerveja artesanal ela é uma porta de entrada ali exatamente, não somente para a questão de bebida, né? Tem muita gente que fala assim: o cara bebe muito cerveja artesanal. Além da cerveja artesanal, existe toda uma cultura por trás, existe toda uma história, né? Então, para quem está entrando na produção e para quem gosta de beber, é conhecer realmente, né, o porquê da cerveja, o porquê do nome da cerveja, quando que surgiu, a influência dos sumérios na cerveja, a influência dos mosteiros, a influência da religião dentro da cerveja, na época da quarentena, né, os monges eles passavam 40 dias bebendo cerveja. Tem muita gente que não sabe disso. Então, cerveja, além de bebida, é cultura, né? É história. Existe muito resgate da nossa parte ancestral nisso, né? O vinho era uma bebida dos nobres, a cerveja era a bebida dos bávaros, né? Dos brutamontes lá. E ela conseguiu conquistar seu espaço. Então, acho que a primeira dica é essa. Conheça sobre a história da cerveja, saiba um pouco desse antepassado que trouxe para nós essa bebida maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de participar de um curso que o pessoal falava que a cerveja antigamente era a bebida dos deuses, né? Que a pessoa bebia e ficava alegre, né? Então ela já teve essa conotação da bebida dos deuses, né? Eu acho que é a primeira dica. Eu acho que a segunda dica é o seguinte: se for fabricar um estilo de cerveja, é exatamente conhecer. Eu acho que o estudo é a base de tudo. Não adianta você. É claro que a gente precisa se aventurar, mas aqui atrás aqui, eu tenho aqui um montão de livro aqui, ó, né, que traz aqui, ó, tem aqui, ó, livro aqui que estou gostando de acabar de ler ele, mas tem muita informação boa, né? Exatamente para você conhecer. Né? Não adianta você entrar num assunto que você quer ser o melhor sem conhecimento, né? Sem aprofundar na informação. Então, acho que isso também é de suma importância. E conhecer também o estilo, né? Saber qual o estilo que você vai fabricar, saber quais são as características, entrar dentro
das legislações que tem, dos manuais que tem, né, das características voltado principalmente para o BJCP, que é o principal aí que traz as características de cada estilo. Então é também uma das dicas, e eu acho que para finalizar, não desistir, né? Se você receber um feedback ali que é positivo, você pega aquilo para cada vez mais melhorar, e se for algo que for negativo, né, entenda como uma oportunidade de melhoria. Né? Não desanime. Eu já tomei muita cerveja ruim, né? Eu tenho certeza que. E aí, um fato interessante aqui. Eu tenho uma cerveja aqui, inclusive essa que eu estou bebendo aqui, que chama. Coloquei o nome dela de Ipovolobo, né? Meu sobrenome é Lobo, e aí eu fiz ela em homenagem ao meu avô, né? E aí eu queria ter tomado essa cerveja com ele, mas não tive oportunidade. Ele faleceu antes de eu tomar a cerveja com ele. E o interessante é que o meu primo, o Eduardo, ele passou os últimos momentos com o meu avô no hospital, né? Que foi a última noite, e ele passou com ele lá. E aí o meu avô comentou com ele, depois ele me contou a história, meu avô comentou com ele, você falou assim, ó, o Luiz, né, todo mundo aqui me chama de Felipe, falou, o Felipe fez uma cerveja com o meu nome, e eu fico assim muito, eu gostei muito da homenagem, mas eu vou te falar, que cerveja ruim que ele faz, viu? Então, então a pessoa que não tem a oportunidade de conhecer a cerveja, né, esses feedbacks eles realmente servem para você melhorar a cada dia, né, para você aperfeiçoar. Então, por mais que seja um feedback positivo através de uma súmula de um especialista, o feedback ruim que você recebe também, por mais que seja de uma pessoa que seja leiga, eu acho que tem que colocar isso como aprendizado para você melhorar a cada dia. Perfeito, cara. Sensacional, hein? E, não, essa história de não desistir é muito real mesmo. Eu também só vou comentar e a gente já finaliza. A primeira cerveja que eu fiz, cara, eu fermentei ela numa garrafa PET de refrigerante. Eu lembro até hoje. Não foi a cerveja polaca, não, né? Tem uns vídeos na internet das cervejas polacas aí. Cara, eu lembro que eu fui tomar ela, azeda, tinha contaminado. Nossa, e eu tomei. Eu tomei na marra. Eu falei assim, eu fiz, eu vou tomar. Cara, que absurdo. Eu lembro, as minhas primeiras cervejas eram horríveis, horríveis, horríveis. Aí, quando eu consegui um equipamentinho mais ou menos, começou a melhorar um pouco, comecei a entender mais, né, do processo. Aí a coisa foi evoluindo. Mas essa parte de não desistir, realmente tem que pegar firme mesmo. Cara, tem que olhar e falar assim, não, eu vou conseguir. Uma hora eu acerto a mão e vai dar certo. E estudar, que nem você falou, né? Estudar e focar para conseguir crescer aí. É isso mesmo. E aqui, Evandro, aqui eu tenho aqui, né, ó, uma garrafa que ela não tá cheia, mas aqui, ó, a Viena Lager aqui, ela ganhou um rótulo bacana, né? E eu Show deixo aqui demais. meu troféu aqui de primeiro lugar aqui, né, ó. Eu acho que isso aqui é um negócio, ele tá do lado do segundo lugar, ele sempre fica na frente, né? O do segundo lugar fica lá Tem que dar um atrás. destaque, né? Mas realmente deixar ele ali para falar assim, cara, apesar de ser um hobby, né, apesar de ser uma diversão, é um negócio que realmente chega na mesa de diversas pessoas, né? E o interessante é que quando a gente faz cerveja, até para não estender muito, quando a gente faz cerveja, um fala assim, cara, me arruma umas garrafas aí. Aí você arruma umas garrafas, umas 6 garrafas para ele. Aí com pouco essa cerveja chega lá no outro estado. Eu mandei para um amigo meu, um padre lá do mosteiro, não sei aonde lá, mandei para ele, o cara gostou demais. E aí ela realmente chega, né? Então, por isso que eu acho que é importante realmente ser um negócio feito com qualidade. E apesar disso, é um alimento, né? Quantos problemas nós já tivemos em relação a alimentos, né? Principalmente em Minas Gerais, a gente tem um histórico ruim com cerveja. Agora, recentemente, com esses problemas de metanol, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter, que são alimentos que a pessoa está ingerindo. Né? Então, realmente, a questão de contaminação, a questão de higiene, por mais que seja uma produção caseira, isso aí tem que ser bem detalhado e com bastante atenção, exatamente porque alguém vai consumir aquilo ali. Né? Então, é um ponto de atenção, né? Exatamente. Ó, tem uma fã aqui, ó, Andréa.
comentou no chat. Ah, As cervejas da Andréia. plateia são deliciosas. Aí ela falou que, ó, ainda quero experimentar a cerveja com o chá da nossa cidade, chá de Congonhas. Você que Ah, faz? isso é até legal registrar. Foi bom. Eu estou tentando acompanhar aqui no celular aqui o chat, mas eu produzi, depois que eu produzi a German Pils, né, eu fiz uma Pilsen, né, com chá de Congonha, né? A cidade de Congonhas aqui, o nome da cidade de Congonhas, onde eu moro, ela é originada de um chá, que é um chá antigo aqui da região, onde diversos turistas vêm para apreciar esse chá. É um chá típico aqui de uma planta nativa aqui do Cerrado, aqui da região. E aí eu tive a oportunidade de fabricar, de fazer duas produções de uma Pilsen com chá de Congonha, né? Aqui chama Congonhas, mas o chá é de Congonha. E aí algumas pessoas experimentaram aí, eu estou realmente devendo aí, Andréia, uma promessa aí de fabricar ela logo aí para você experimentar, tá? Logo vai vir aí a cerveja com chá de Congonha. Nossa, agora eu fiquei curioso, hein? Até eu fiquei com vontade dessa cerveja aí. Ah, depois você manda o endereço aí que chega para você aí, viu, Evandro? Pode mandar aí que é uma promessa minha aqui. Assim que eu produzir, deve ser, se Deus quiser, ainda esse ano, devo produzir ela, né? A gente passou por um momento aí de muitas queimadas, né? Então esse chá ele não é tão raro, mas também não é fácil de encontrar. Não é tão difícil de encontrar, mas eu já achei uma árvorezinha aqui bem próxima aqui da chácara que eu moro. Então vou produzir ela logo aí. E pode mandar o endereço no zap lá depois, Evandro, que eu mando para você também. E aí você Show manda a demais. súmula, tá? Não, pode deixar, pode deixar. É porque Show. geralmente, até para a gente finalizar, geralmente a gente começa a inventar muita moda, né? Recentemente eu fiz uma English Porter de goiabada, né? Mineiro gosta muito de queijo Rapaz. e goiabada. E foi uma cerveja que a galera gostou muito, sabe? E aí eu já tô aqui com uma goiabada caseira aqui para fazer outra. Então a galera fica cobrando. Cadê a de chá de Congonha? Cadê a de goiabada? Cadê a IPA Volobo? Cadê a Viena a Ruivinha, né? Então realmente a galera aí cobra muita gente. Nossa, show demais, hein, rapaz? Só coisa diferenciada. Exatamente. Muita coisa boa aí. Ó, show demais. O André comentou de novo que, ó, Felipe, aguarda a terceira produção. Pode aguardar aí que logo chega. Luiz, então, ou Lobo, né, como a gente chama você aqui, valeu por participar aí. A gente agradece muito por ter aceitado esse convite de falar aqui um pouco com a É isso. gente. Foi um tempo muito gostoso, cara. E se quiser se despedir aí, fica à vontade, tá? Evandro, mais uma vez aí, gratidão aí pela oportunidade. Eu acho que ter a oportunidade de falar um pouco sobre cerveja, né, de participar de uma live aqui da Unicesumar, até para incentivar quem está aí na busca de conhecer um pouco mais sobre essa cultura, né, de incentivar as pessoas que gostam de cerveja. Então, isso é uma oportunidade exatamente para a gente fomentar a cultura cervejeira, né? Igual eu comentei que o vinho ele tem uma cultura muito bem disseminada no mundo. E a cerveja, por ter aquele histórico de ser bebida dos bárbaros, realmente ela não conseguiu ainda ter a sua ascensão, mas a cada dia a gente está conquistando esse espaço, né? E quando se fala de cerveja, não é simplesmente se embriagar, é realmente tomar uma cerveja de qualidade, conhecer história, né? Então, por trás disso tudo tem muita bagagem aí, tem muito conhecimento por trás disso tudo. Então, agradecer a oportunidade aqui, agradecer a Andréia, né? Recentemente aí eu tive a oportunidade de participar lá, de ter uma tirinha lá na revista, na primeira revista aí da Unicesumar, uma reportagem que foi muito bacana lá, que a gente fez. Então, realmente, agradecer aqui e agradecer o período do curso aí, você, como todos os professores, professor Maicon também, sempre teve um carinho especial aí com os alunos, né? Atenção lá no mediador, de realmente responder, de tirar as dúvidas. Acho que o sentimento aqui, mais uma vez, é de gratidão pela oportunidade, né? Gratidão pela experiência aí de ter conhecido o curso, né? Acho que
sem querer fazer propaganda, mas realmente é um curso que traz uma bagagem muito boa, né? Minha seleção de livros está ali, traz um conhecimento muito vasto em relação a isso. Eu, antes de eu começar a fazer o curso, já falava assim, cara, vou montar vou montar uma cervejaria aqui em casa. Quando você entra na legislação, nos critérios, nos detalhes, você fala, opa, não é bem assim, né? Não é bem assim que eu achava. Então, realmente, o trabalho que a Unicesumar está desenvolvendo com a cultura cervejeira, com esse curso, não é algo amador, né? É onde tem pessoas experientes aí e vai envolvendo outras pessoas, né? E a gente vai tendo essa oportunidade de falar sobre essa bebida maravilhosa aí que é a cerveja. Show. Obrigado novamente aí, Luiz, por participar. E, cara, satisfação Beleza. demais ter você aqui. Satisfação demais ver que você conseguiu o prêmio. E como eu falei, é inesquecível. Eu sempre vou lembrar daquela mensagem falando que ia conseguir o prêmio e conseguiu mesmo. Minha filha, o mineiro é o seguinte, quando é o famoso missão dada, é missão cumprida, né? Tipo o BOP lá, né? Então, quando fala assim, quando a gente entra de cabeça, não entra para brincar, não. Maravilha. Pessoal, obrigado também o pessoal que está assistindo aí, participou aí no chat, valeu pela participação de vocês. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente conversa mais um pouco aí sobre. Tá vindo novidade ano que vem, hein? Ano que vem tem novidade aí para o pessoal também que é formado no curso. Então fica atento aí. Se tiver concurso aí para quem já formou, a galera que me espera aí, porque eu entro de pé e cabeça, hein? Vai ter coisa boa, hein? Espera. Valeu, então. Boa noite Beleza. para vocês. Até mais. Valeu, Evandro. Abração aí. Fica com Deus aí. Some não, hein? Pode deixar. Boa noite. Até mais. Valeu, abraço. Até mais. Com Deus.